de lá lendo lá. Tava respondendo a perguntinha. Certo, então, ó, acabando a aula tempo. de hoje, posso confiar em vocês que vocês vão assistir vão fazer o exercício do desafio nota máxima? Sim! É isso aí, quero ver o sim! Ó, alguns avisos aí para vocês. Não, fazer até vai, mas só que não está liberando tudo, nem falou que está liberado 100%. Tá, mas faz o máximo que você conseguir. Não, assim, dessa semana eu já fiz tudo. Agora o sistema só vai abrir novamente na próxima segunda. Tá, mas aí eu posso fazer outro pedido? Pode. Cobra os alunos no grupo do WhatsApp e fala, pessoal, não esquece do desafio nota máxima, o professor Felipe pediu para dar uma olhada, tal. Lembra todo mundo, todo instante, pode ser? Pode deixar que eu aviso, pessoal. Tá bom. Beleza. Ó, não esqueçam, o professor gosta dos alunos que cumprem as tarefas, então cumprem as tarefas. Pode deixar. O pessoal da engenharia é bem organizado, eu confio bastante em vocês. Gostaria muito que vocês fizessem isso por mim, tá? Então vamos a alguns avisos. Deixa eu ir anotando aqui para não esquecer. Na semana que vem, eu vou lançar os pontos de participação em aula. Como que vou fazer isso? Eu vou analisar os alunos que conseguiram chegar até o final da unidade 2 assistindo pré-aula e pós-aula. Eu sei que a gente ainda não conseguiu chegar lá em aula, mas eu vou analisar quem assistiu pré-aula e pós-aula até a unidade 2. Posso contar com vocês? A partir da semana que vem? Eu vou corrigir na semana que vem. Então, eu vou até comentar para vocês tentarem fazer isso nesse feriado, aproveitar o feriado, porque aí na semana que vem, em algum dia da semana, eu vou entrar no portal e vou ver quem está acompanhando o AVA. Pode ser. Eu dei um trabalhinho valendo quantos pontos para vocês? 500? O primeiro trabalho? É. Não faço eu lancei ideia. no portal. Deixa eu abrir aqui para ver direitinho. Professor, esse trabalho que você fala é aquele que a gente entregou em sala, não é? Então, o trabalho em sala, deixa eu ver se deu tempo de lançar, porque como foi uma correria, alguns trabalhos eu não consegui tirar lá da minha sala dos professores. Deixa eu só ver como que tá aqui. Eu não vou demorar muito, não. Ó, cálculo 1. Não, não precisa. Precisa não. Ué, eu não lancei nada de pontuação para vocês. Tava com ele lá. O meu, nessa avaliação, tá mostrando 500. Eu não sei se foi você que colocou. Eu não falei isso, eu falei se precisar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera só um minutinho. Tá escrito o quê nos seus 500 pontos? Calma aí, eu vou ter que olhar. É porque eu tinha visto isso antes de ontem. Sumiu aqui do meu portal. Ô, Felipe, para mim tá lançado 500 pontos como atividade de sala de aula. Atividade de sala de aula. Tem alguma descrição? Dos 500 pontos. Trabalho escrito 1. Acesso ao AVA. /acesso ao AVA. Ah, tá. Entendi. Legal. Aqui no meu portal deve estar desatualizado e não está aparecendo para mim. Mas aí na hora que atualizar, eu vou ver com o Nelson na hora que atualizar para a gente fazer. Então, se eu já lancei 500, eu vou lançar mais 500 pontos de quem conseguir assistir pré-aula e pós-aula até o final da unidade 2. Pode ser? Talvez eu entre na segunda, talvez eu entre na terça. Então, aproveita esse final de semana aí que vocês não vão ter nada para fazer, para dar uma adiantada no AVA, beleza? Beleza. Ô, professor, a unidade 2 também vai cair em prova? Não, eu só vou cobrar em prova aquilo que eu ensinei até agora. Nada mais. Tá bom, então. Beleza? Aviso.
nós estamos no dia 9, né? Dia 9, dia 9. Sim. Na semana que vem, a gente tem uma aulinha também ainda, unidade 2.1. Aí, no dia 23, eu vou fazer um formulário. É um formulário mais avaliativo, tal, para que vocês tenham a primeira nota de prova 1, porque a prova presencial está cancelada. Então, eu vou deixar esse formulário aberto por um período, talvez aí 24, 48 horas, e aí vocês respondem esse formulário, que são das aulas que eu dei até agora, para que eu tenha uma primeira menção. Esse formulário vai ser postado nas unidades? Como é? Eu vou postar na seção 2.2, lá no portal, um link, mas aí qualquer coisa também... Quem que é o representante da sala? O Wesley. O Wesley me dá um oi na semana do dia 20, ele me dá um oi na segunda-feira, aí eu já vejo se eu posto já na segunda-feira mesmo, aí vocês vão ter o período para fazer. A nossa Talvez turma é fazer. Oi? a nossa turma é o Lucas, que é o nosso representante. O Lucas tem meu contato? Eu acho que não tá nem na aula o Lucas ainda. Deixa eu ver se ele tá na aula. Tá, Lucas Rufino. É o outro Lucas, professor. Outro Lucas Lucas? Souza. Ó, É. Pede pro Lucas entrar em contato com o Wesley, que aí o Wesley passa para ele. Eu aviso ele, beleza. Pode deixar. Tá? E o pessoal da elétrica, cadê o Jader? Já entrou? O Jair tá tendo problema com a internet. Foi nem aí. Pessoal, então, o pessoal da elétrica, o Jader tá aí ou não? Ainda não, né? Ainda não, ele tá tendo problema com a internet dele. Vocês passam para o Jader também. Vocês passam para ele depois? Sim. Tá. Vai ser uma atividade bem tranquilinha, só de coisas que eu passei até agora. Vocês vão ver, vai estar bem filezinho para vocês fazerem. Aí, esse aplicativo que eu vou usar é o Forms, o Google Forms. Ele tem no Windows 365, que é aquele Windows que você consegue baixar lá no portal com a senha lá de estudante e tal. E aí você entra lá, responde para mim, e aí vai aparecer para mim todos os dados de quem respondeu certo, e já sobe a nota para mim também para eu postar no portal. Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu já falei com o Nelson, já bastante vezes até, que as minhas matérias no portal, tem matérias, como eu sou do plano de estudo, ele colocou matérias que eu já fiz, eu já passei nessas matérias. E as matérias que eram para entrar não entrou. Agora já sumiu as matérias, ou seja, eu não estou conseguindo mexer no AVA, eu já cobri ele já umas 4, 5 vezes, e eu estou sem acesso ao AVA. E eu acabei entrando, acho que 1 semana, 2 semanas depois da aula. Então, eu não tive acesso ao primeiro trabalho. Então, tá meio bagunçado. Aí você já falou de uma pontuação que você lançou, mas essa pontuação, ela era do quê? Eu passei um trabalho em sala. Então, aí esse trabalho, você pediu para mim pegar com alguém e fazer, depois entregar para você quando tivesse tudo certo, quando meu nome já estivesse na lista. Só que acho que meu nome está na lista, só que não tem portal, não entendi. O que eu faço agora? Deixa eu ver se o seu nome está na minha lista, só um minutinho. É Dara, né? Isso. Dara, você já está na minha lista. O que eu vou pedir para você fazer? Faz a pré-aula e pós-aula até o final da unidade 2, que aí eu vou considerar um trabalho só para você, tá bom? Tá bom, então. Aí eu faço esse final de semana, completo as 2 unidades, né? Isso. Qualquer coisa, na aula que vem você me lembra, se eu não tiver subido sua pontuação, e aí eu revejo, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Todo mundo animado assim? Aham. Meu Deus! Vocês não gostam da aula de cálculo? Prefiro desenho.
Tá certo. Então, deixa eu subir aqui o slide. Todo mundo enxerga meu slide? Sim. Bacana. Então, vamos Sim. começar a nossa aula hoje de funções trigonométricas. Quando eu falo em trigonometria, o que vocês lembram? De tudo isso, vocês lembram? E tudo isso que está escrito embaixo de funções trigonométricas. Boa, boa. Eu queria passar uma coisinha para vocês. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui no slide. Todo mundo enxerga o meu slide? Eu não tô enxergando. Também não. Também não. Também não estou Voltou? enxergando. Sim. Eu vou colocar aqui um clássico da função trigonométrica. Seno, cosseno e tangente. Aqui nada ainda. Um, dois, três. 3, 2, 1. Todos os dois saíram e acabou. 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. Ó, tem alguém que lembra, hein? Quem que tá falando? Tem uma música com isso daí. Tem, a gente vai Eu lembrar vou dela ter que lembrar agora. essa música de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. E a do tangente eu não lembro agora. Aí então a gente vai lembrar. Eu só tô tentando achar um símbolo de raiz. Deixa eu ver se eu tenho um símbolo por aqui. Que aí a gente vai lembrar dela agora. Será que eu não tenho nenhum símbolo de raiz aqui, meu Deus? Ah! Tá, não tenho símbolo de raiz. Eu posso colocar um R no lugar onde seria a raiz? Sim. Beleza. Quem lembra dessa musiquinha? Eu. Como que você cantava? Eu cantava assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. É raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Ó, aí sim, hein? Quem tá falando? O Igor. Aí sim, hein, Igor? Decorou. Ó, vou ensinar uma musiquinha pra vocês que vocês não vão esquecer mais. Assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz de 3 raiz de 2. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Decoraram? Sim. Então, todo Não. mundo cantando comigo, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 1. Vamos, todo mundo cantando comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 2, 3, 2, 1.
Tudo sobre 2 sobre Tudo dois, sobre dois. raiz de 2. A tangente é Diferente. raiz de 3 sobre 3. 3. Raiz. Raiz de 3. Agora eu vou escolher um aluno em especial para cantar para gente. Alexandra. Vamos ver se você decorou, Alexandra. O homem sumiu. O homem sumiu. Morreu. Vamos ver outro aqui. O Henrique falou que tá sem microfone no fone dele. Já tá fugindo. Onde está o Gustavo Silva? Não, mano, eu acabei de cantar no começo. Vai. Ô, a Dara. Vamos lá, Dara. Dara? 1, 2, 3. Ela saiu. Saiu? Ela saiu. Então, ó, só para decorar a última vez, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz de 3 raiz de 2. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Decoraram a tabelinha do seno e do cosseno da tangente? Sim. Isso cai bastante em concurso público, hein? Então, dica para vocês. Basicamente, então, a função ela é em relação entre dois ou mais conjuntos, né? Ela é estabelecida por uma lei de formação e existem vários tipos de funções. Por exemplo, as funções de primeiro grau, funções de segundo grau, funções logarítmicas, funções exponenciais e funções trigonométricas, por exemplo. Então, por exemplo, essa primeira função é uma função... Qual que é a modalidade dela? Tempo na tela. É uma função Primeiro de... grau? Primeiro grau, perfeito. E a segunda função? E segundo grau. Perfeito. Terceira função? Logaritmo. Perfeito. E a quarta função? Exponencial. Perfeito. Quem está respondendo? O Igor. Igor ganhou uma estrelinha. Igor do quê? Igor Alves. Ganhou uma estrelinha. Melhor aluno. Todos são bons, mas o Igor hoje está colaborando. Então, a função trigonométrica, ela possui uma característica, as razões trigonométricas, como, por exemplo, função de x igual seno de x, ou função de x igual cosseno de x, ou função de x igual a tangente de x. O domínio dessa função são os números reais, ou seja, a função associa cada número real ao seno, ao cosseno ou à tangente. São denominadas funções trigonométricas as funções que envolvem as relações do triângulo, retângulo, em função de um determinado ângulo. A gente já vai ver isso na explicação. No nosso cotidiano, podemos encontrar diferentes fenômenos que se repetem após um determinado intervalo, como, por exemplo, dias da semana, meses, horas, fases da Lua, altura das marés, da radiação eletromagnética, dos pêndulos, das molas, etc. As funções trigonométricas, elas representam tais fenômenos por serem funções periódicas. Para isso, imagine um ponto se movendo por todo um ciclo trigonométrico. A projeção desse ponto sobre o eixo y ou sobre o eixo horizontal irá compor um movimento periódico. No ciclo trigonométrico, consideramos uma circunferência com um centro igual a zero, com um raio unitário, ou seja, com a medida igual a 1, com dois eixos perpendiculares, ou seja, são eixos que se cruzam em 90 graus.
um vertical e o outro horizontal, sendo que o centro dela é no ponto 0, 0, onde nós cruzamos os eixos vertical e horizontal, formando assim 4 quadrantes. E aí a gente vê aí o eixo horizontal, um eixo vertical, e nós vemos os 4 quadrantes, sendo que o primeiro quadrante é o superior direito, o segundo quadrante é o superior esquerdo, o terceiro quadrante inferior esquerdo e o quarto quadrante inferior direito. Lembrando que se meu raio é unitário, meu raio é igual a tempo. 360 graus? Meu raio é igual a 1, é um raio unitário. Então, vocês conseguem enxergar meu mouse se movendo, se movendo na tela? Sim. Beleza. A gente começa aqui, lembrando que o ponto 0 significa que é o início do meu raio, né? Então, o meu raio ele pode rodar aqui em toda a circunferência. Do lado direito, nós temos o ponto 0 graus, que é o mesmo ponto de 360 graus, e ele equivale a 2π. Quando a gente chega em 90 graus, eu tenho π sobre 2. Quando eu chego em 180 graus, eu tenho π. Ou seja, para 360 graus, eu tenho 2π. Mas para 0 graus, como é a mesma posição de 360, eu também tenho 2π. Então, no π, 180 graus equivale quanto em π? 1π. 90 graus equivale quanto em π? Π sobre 2. Perfeito. 270 graus seria 1π mais meio π. Então, é 3π sobre 2. Todo mundo concorda? Sim. E quando eu chego em 360 graus, eu tenho 2π. Belezura. A medida utilizada no ciclo trigonométrico será através dos arcos ou ângulos. Seja um ciclo marcado com 2 pontos, A e B, imagine que esse ficou dividido em 2 arcos, A e B para A. Se os arcos A e B, AB, coincidem, são chamados de arco nulo, com medida igual a 0 grau. Um arco completo, ele tem 360 graus, né? E cada grau equivale 1 de 360, ou seja, 60 minutos. Então, um círculo completo tem 360 graus e cada grau desse ciclo equivale a 1 sobre 360 graus, que é 60 minutos. Então, se eu estou falando de 1 grau completo, eu estou falando de 60 minutos. Já a medida em radianos, ela envolve a razão entre o comprimento e o raio da circunferência. Ou seja, esse ângulo vai ser o comprimento do arco dividido pelo raio desse arco. Aqui nós temos essa relação. Então, se a gente olhar aqui no 360 graus, a gente vai ver que é bem no ponto de 0 graus, né, que equivale a 360 graus. E aí a gente tem, ó, primeira linha de 30 graus. Qual que é a relação desse 30 graus em radianos? Π sobre 6. Mesma coisa que 30 graus. Vamos para a linha de 45 graus, ó. 45 graus é π sobre 4. Perfeito. 60 graus, π sobre 3. Perfeito. 90 graus. Π sobre 2. Perfeito. 120 graus, que é 90 mais 30. 2π sobre 2π sobre 3. Perfeito. 135 graus, que é 90 mais 45. 3π sobre 4. 3π sobre 4. Perfeito. 150 graus. 5π sobre 6. Perfeito. E 180 graus. Π. E assim nós temos continuamente a relação de proporcionalidade entre graus e radianos, em que o π tem 180 graus, e para eu fazer como que eu posso usar o termo?
A semelhança de graus para radianos, eu tenho essa minha tabelinha, essa minha regrinha. E a gente vai aprender a calcular isso. Sendo assim, 2π radianos corresponde a 360 graus. Concorda comigo? Ó, 2π radiano equivale a 360 graus? Sim ou não? Sim. Sim. Agora vamos lembrar de como é feita a conversão de radianos para graus e de graus para radianos. Nós vamos converter 2/3 de π, que está em radianos, para graus. E para isso nós vamos usar a regrinha de 3, que é super simples. Se 1π radiano está para 180 graus, 2/3 de π radiano está para x. Não sei quantos graus são. Mas se eu fizer a regrinha de 3, como que vai ficar? Ó? X vezes π radiano é igual a 180 vezes 2/3 de π radiano. Aí a gente cancela o radiano, não tem problema nenhum. Vai ficar assim, x igual 180 dividido por 2/3. A gente cancelou o radiano porque está dos dois lados, tá? Então cancela, não tem por que tá ali. Π vezes 2, desculpa, 180 vezes 2, 360. Dividido por 3, 120 graus. Então, 2/3 de π em radianos corresponde a 120 graus. Querem 5 minutinhos para copiar? Eu vou só tirar print mesmo. Pode copiar, eu dou 5 minutinhos para copiar, não tem problema não. Se eu pedir para fazer uma conversão na prova, vocês fazem? Essa matéria? Sim. Beleza. Alguém caiu aí, hein? Vocês colocaram o link da aula de hoje lá no grupo de vocês, não? Mandaram lá. Tem bastante gente no grupo do primeiro semestre? Mãe, presta atenção. Deixa fazer uma conta aqui. Ó, lembrando que essa 27 aula... pessoas. Tá faltando algumas pessoas, né? Lembrando que essa aula ela tá sendo gravada, então essa aula ela vai ficar disponível no portal de vocês em até 48 horas, tá bom? Fechado? Tá bom. E aí, se vocês quiserem assistir de novo, voltar, ir para frente, voltar, vocês podem. Ok? Fala que vocês estão com saudade de mim já. Professor, mas o slide fica lá ou não? Não fica nada? Vai ficar, tudo que você está vendo na tela vai ficar lá. Sim, mas você fala que o vídeo fica por 48 horas disponível lá, é porque eu não consegui acessar Não, lá. não. Em 48 horas eu subo o vídeo, ele vai ficar lá para sempre. Ah, tá bom, então. Obrigada. Ele também fica no YouTube, né? Fica também. Ah, Esse resumo que você pediu para a gente copiar aqui, tem como você explicar de novo para mim, por favor? Esse aqui? Isso. Tá. Nós sabemos que o π em radianos, ele é igual a 180 graus. Ó. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. O π tá como 180 graus. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. Se π tá para 180 graus, a minha questão falava assim, transforma 2/3 de π, que está em radianos, para graus. Então, eu venho aqui, 2/3 de π, que está em radianos, para graus. Vai ficar assim, ó, x vezes π radianos, lembra da regrinha de 3? Que eu multiplico para o outro lado?
Ó, x vai multiplicar quem? Quem está inverso a ele, que é o π em radianos. Igual a 180 multiplicando tudo que está oposto, ó, 2/3 de π em radianos. Como dos dois lados tem radianos, eu corto radianos dos dois lados e vai ficar assim, ó. X igual 180 vezes 2/3. Concorda? Sim. Portanto, 180 vezes 2, 360, dividido por 3, 120 graus. Ou seja, 2/3 de π em radianos corresponde a 120 graus. Vamos conferir lá, ó. Cadê? 2/3 de π em radianos corresponde a quem? 120 graus. Perfeito. Copiaram? Sim. Pode passar? Passando. Agora, da mesma forma que a gente converteu lá em radianos para graus, nós vamos transformar 120 graus em π radianos. Novamente, utilizando a regrinha de 3, a partir do pressuposto que π em radianos corresponde a 180 graus. Conseguem fazer isso para mim? Transformar 120 graus em π radianos? Conseguem? Quantos minutinhos vocês querem? Pode ser 5? 5 minutinhos? Beleza. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha. Fala sério, vocês estão sentindo saudade já, né? Demais, nem fala. Não aguento mais ficar em casa. Vocês estão com saudade já de eu passar o dedo na fita do desenho técnico? Não, isso não. Conseguiram fazer a caligrafia? Eu A descobri que em inclinada caligrafia ainda é não. horrível. Tá. A inclinada ainda não. Usem aí o final de semana. Afinal, dormiu para quê? Professor, Professor, e Oi. a faculdade, ela deu alguma estimativa da volta às aulas? Porque, se eu não me engano, primeiramente ela foi dada até semana que vem, né? Até segunda, que a gente teria que voltar. Mas já tem alguma previsão, assim, ele, sei lá, tem alguma previsão para voltar? Se volta com o Netimar? Porque a prova já vai ser online, né? Então não volta esse mês mais, pelo que eu tô vendo. Tem uma previsão sim, só deixa eu consultar certinho para não passar nenhuma data errada. Tem a previsão sim aqui que me mandaram, só um minutinho. Ô, Felipe, hoje eu recebi por e-mail um comunicado da Anhanguera que, a princípio, as aulas estão marcadas para voltar no dia 5 de maio, mas isso pode mudar.
É exatamente isso. Tinha umas datas aqui. Na verdade, se eu não me engano, estava para o final desse mês. Aí parece que foi prorrogado também, mas assim, a gente vai avisando vocês ao longo das datas. Conseguiram fazer? Sim. Então, ó, se π radianos está para 180 graus, x está para 120 graus. A gente vai descobrir quanto está isso em radianos. Fazendo a regrinha de 3, x vezes 180 é igual a 120 vezes π radianos. Tirando o 180, que está multiplicando o x, passando para o outro lado dividindo, vai ficar 120 dividido por 180, fazendo o MMC, 2 dividido por 3, que é 2/3, de π em radianos. Beleza? Então, convertemos só da forma inversa, para saber como isso se comporta. No círculo trigonométrico, é possível fazer a leitura das razões trigonométricas, seno, cosseno e da tangente. Para um ângulo, que a gente vai chamar de alfa, tendo como raio uma unidade, tem-se um ponto P, cujas coordenadas são AB, sendo A projetada no eixo das abscissas, que é o eixo X, e o B projetado no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, formando um ângulo retângulo. Então, aqui a gente vê, ó, a gente tem um ponto P no meio do círculo trigonométrico, e esse ponto ele vai ter um rebatimento tanto no eixo X, que é o ponto A, quanto no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, no ponto B. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? O seno, lembra sempre assim, ó, se eu estou sem sono, eu estou em pé. Se eu estou com sono, eu estou deitado. Então, em relação ao ângulo alfa, nesse caso, o seno ele vai estar deitado e o cosseno vai estar em pé. A função seno. Observe o círculo trigonométrico. Para fazer a leitura das razões do seno, teremos como base o eixo vertical, porque ele está sem sono, ele está em pé. E lembrando que a hipotenusa vale uma unidade, portanto, a razão do seno será o mesmo valor da ordenada B, que é a ordenada que está no eixo da... Gente, fugiu da minha cabeça? Das ordenadas. Ou seja, será o mesmo da medida do cateto oposto. Por que é cateto oposto? Ó, o ângulo ele não está em relação ao cosseno. Quem que é o cateto oposto nesse caso? Não é o B, é o cateto oposto esse daqui, ó, que é o rebatimento do B. Todo mundo enxerga essa imagem? Sim. Então, se eu estou falando do meu seno, que é o sem sono, eu estou falando do meu cateto oposto. Como que eu vou calcular o seno do alfa? É o cateto oposto, AA, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, é o meu ponto B, o seno desse ângulo. Sendo assim, o eixo vertical corresponde à ordenada identificada como seno alfa, e a representação gráfica da função seno se repete no intervalo de 0 e 2 π radianos, ou seja, de 0 graus a 360 graus. A representação gráfica do seno será uma curva denominada senoide, e é possível seguir as seguintes características. O domínio pertence ao conjunto dos números reais e tem uma periodicidade de 2 π radianos. A imagem pode ser considerada como 1 menos 1, o valor máximo é 1, e o mínimo é menos 1. A amplitude será 1, e o sinal positivo vai estar no primeiro e no segundo quadrante, e o sinal negativo no terceiro e no quarto quadrante. Para construir um gráfico f de x igual seno de x, atribuímos valores de x. Assim, determinamos os valores correspondentes
as razões trigonométricas. Então, por exemplo, ó, o meu ângulo de 0π, que é a mesma coisa de 0 grau. Quem que é o seno de 0? Se está no ponto 0, o seno de 0 é 0. Agora, se eu tenho um ângulo de 90 graus que está lá em cima, né, entre o primeiro e o segundo quadrante, que é a mesma coisa que π sobre 2, o seno de 90 no eixo vertical, quanto é? É 1. Se eu estou no seno de 180 graus, que está na linha horizontal, na mesma linha do 0 graus, que é a linha do π, o seno de 180 é igual a 0. Agora, se eu estou lá embaixo, no meu círculo, lá no ponto baixo, entre o terceiro e o quarto quadrante, onde eu tenho 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2, o seno de 270 é igual a menos 1. Voltando ao ponto inicial, onde o 0 e o 360 estão no mesmo ponto, o seno de 360 é igual a 0. Como isso se comporta no gráfico? Da seguinte maneira. Então, onde eu tenho o x0, o y é 0. Onde eu tenho x igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus, quem que é meu y? Meu y é igual a 1. Se eu tenho no eixo x, o π, que é igual a 180 graus, quem que é meu y? 180 graus, o seno de 180 é igual a 0, ou seja, o ponto 0. Opa! Nesse pontinho aqui. Se o meu x está em 270 graus, que é 3π sobre 2, quem que é meu y? Menos 1. Ó, 270 graus, seno de 270, eu tenho menos 1. E assim eu tenho meu senoide, que tem esse comportamento que vai variar de menos 1 a 1. Passando sempre no ponto 0, onde eu tenho 0, 180 ou 360 graus. Isso ficou claro? Sim. Perfeito. E aqui eu tenho um comportamento. Se vocês observarem, quando ele passa no ponto 1 e menos 1, ele passa no 0. Vamos de novo no comportamento, ó. Quando ele chega lá no 90, ele bate no 1. 270, bate no menos 1. 90, 1. 270, menos 1. E toda vez que ele passa pelo eixo X, ele passa por 0. Legal essa animação, né? Todo mundo consegue enxergar? Lembrando que o seno está representado no círculo pela linha azul na hora que rotaciona, ó. A linha azul de como ela varia, ó. Você podia postar pelo menos essa folha para a gente lá, né, Felipe? Bem interessante. Eu vou mostrar outra coisa para vocês já que você vai gostar bastante. Mas esse vídeo vai ficar lá no seu portal. Você pode ver ele quantas vezes você quiser. A função cosseno, nós determinamos como função cosseno de x a função cosseno de modo a associar cada número real x com o número real OP, sendo considerado como cosseno do ângulo alfa o valor da medida do cateto adjacente, ou seja, aquele cateto que é ligado ao ângulo, e não o cateto oposto. Lembra que um triângulo retângulo ele tem o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa? O cateto adjacente é aquele que está junto com o ângulo, né, que se conecta ao ângulo. Ou seja, um número real em x da abscissa, do ponto correspondente à sua imagem no círculo. Então, o cosseno do alfa, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e sempre vai resultar num ponto A. A representação gráfica da função cosseno será uma curva também, denominada cossenoide, e possui as seguintes características. O sinal positivo, quando x pertence ao primeiro e quarto quadrantes, e o sinal negativo, quando pertence ao segundo e terceiro quadrantes. O período é de 2π radianos. O domínio também pertence a números reais, e a imagem também vai variar de menos 1 até 1.
Então, nesse caso, para construir o gráfico de função de x igual ao cosseno de x, atribuímos os valores de x. Assim, determinamos os valores correspondentes às razões trigonométricas. Quando eu tenho um ângulo de 0 graus, eu tenho função de cosseno igual a 1. Por quê? Esse 1 agora está no eixo da abscissa. Diferentemente do anterior, que no eixo da abscissa era 0. Quando eu estou no 90 graus, o meu cosseno de 90 é igual a 0. Se eu estou em 180 graus, o cosseno de 180, que está na mesma linha horizontal do zero, é igual a menos 1. Por quê? Está do lado esquerdo do eixo das ordenadas. Se eu tenho um ângulo de 270 graus, o cosseno de 270 é igual a 0, porque está na mesma linha vertical que o 90. E, por último, quando eu tenho um ângulo de 360 graus, o cosseno de 360 é igual a 1, porque é igual ao cosseno de 0. E aqui nós temos o cossenoide. Quando ele parte do ponto 0 em x, em y ele é igual a 1. Lembrando que cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1 na imagem. Então, cosseno de 0, quanto que eu tenho aqui no y? 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Conferindo, ó. Opa. Cosseno de 90. Desculpa, cosseno de 180, menos 1. 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. Cosseno de 360, 1. Então, o meu cossenoide ele é muito similar ao senoide, porém os pontos são diferentes. Então, observem bem a imagem. O cosseno é o que está de azul claro no círculo. Olha como ele se comporta aqui no gráfico. Se eu estou no ponto 0, o meu cosseno parte do 1. Quando eu volto para o ponto 0, ponto 1. Se eu vou para o ponto menos 1, ele vem para menos 1, que é o meu ponto de 270 graus. Então, ó, 270 graus menos 1, ele bate no menos 1. Se ele sobe de novo para o 90 graus, ele parte do 1. Fazendo uma relação entre os dois, eu tenho que a linha do meu cosseno é a linha verde, em que no ponto 0 ela parte do 1, e a linha do meu seno é a minha linha vermelha, em que quando está no ponto 0, ela parte do 0, diferente do cosseno. Então tem essa relação que ambas elas têm as mesmas inclinações, etc., só que o comportamento delas é diferente. Isso ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, lá, quando eu postar o vídeo lá no portal, vocês conseguem ir, voltar e tirar a dúvida também. Fica bem legal estudar. Agora, a função tangente. É uma função real, variável, tal que x pertence a um conjunto de números reais, tendo um P a sua imagem na circunferência trigonométrica, e T um ponto que a reta OP intercepta o eixo da tangente. Então, a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, sendo que a tangente do ângulo 0 é 0. A tangente do π sobre 4 é igual a 1. Π sobre 2 é uma tangente que não existe. O 3π sobre 4 menos 1. E o π0 igual a... e o π, o ângulo π, a tangente é 0. Quem que é o ângulo π? 180 graus. Vamos dar uma olhadinha nisso. A representação gráfica da função tangente, que é a função tangente de x, é denominada como tangenoide e possui as seguintes características. O sinal da função é positivo no primeiro e no terceiro quadrantes, e o sinal da função é negativo no segundo e no quarto quadrantes. Tem um período em π radianos, e o domínio da função, o x pertence aos números reais, só que o x não pode ser igual a π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, porque quando a gente chega em 90 graus não tem tangente. Analisando, se eu estou aqui
vamos supor que vamos partir do ponto zero. Tangente de zero é zero. Tangente de π sobre 2, até π sobre 2, lembrando que no π sobre 2 não existe tangente, isso daqui é só um limite até chegar lá, eu vou ter aqui 1. De π sobre 2, que seria do 90 graus, até π, que é 180, eu volto para zero. Então, eu tenho uma tangente positiva até chegar no 90 graus, lembrando que não existe em 90 graus, e partindo de 90 graus, indo para 180, eu tenho uma tangente negativa. Como que se comporta? Ó, analisando. Lembrando que a linha azul é a linha que representa a tangente. Todos conseguiram compreender? E tem um rebatimento, ó. O mesmo π que está em 90 está em 270. O π não, perdão, a tangente. E a mesma tangente que está em zero também está em 180. É igual. Lembrando que aqui onde está rotacionando, que nós temos o azul escuro, é o comportamento da tangente no gráfico das abscissas posicionais. Sendo assim, eu quero que vocês esboçar o gráfico. 2 vezes cosseno de x, e eu quero que vocês esbocem o gráfico e identifiquem o conjunto da imagem e o período. Então, quero que vocês esbocem o gráfico de 2 vezes cosseno de x. Para não falar que eu sou muito mal, eu decidi... Todo mundo me enxerga? Sim. Eu decidi ensinar para vocês usar o GeoGebra. Alguém já ouviu falar do GeoGebra? Não. Não ouviram falar do GeoGebra? Não acredito. Sim. Sim, não sei, talvez. GeoGebra. Esse site GeoGebra, ele mostra a função para gente. Então, por exemplo, eu vou falar assim, função de x é igual seno de x. Olha que bacana. No ponto zero, quanto que é o seno do x? 0. Conseguem ver essa imagem? Que é o gráfico do seno. Que era o mesmo gráfico que a gente viu anteriormente. Sim, mas eu não estou compreendendo muito, não. Por que você não está compreendendo? No eixo X, ao invés de estar em graus, ele está em π. Lembra que o π é 3,14, blá, 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 blá? Sim. Se π é igual a 90 graus, desculpa, π sobre 2 é igual a 90 graus, e π é igual a 180 graus, e a gente sabe que π é 3,14, aqui nesse ponto de 3 ponto alguma coisa, deixa eu dar um zoom, que dá mais ou menos 3,14, eu teria 180 graus. Sim ou não? Sim. Sim, porque π sobre 2, π inteiro, que é 3,14, é igual a 180 graus. Então, o seno no ponto zero é 0, e o seno em 180 graus é 0. Concorda comigo? Sim. Aqui, onde nós temos mais ou menos 1,5, claro que é um pouquinho mais, dá 1,55, alguma coisinha assim, seria o ângulo de 90 graus. Para o seno de 90 graus, quem que é o meu domínio da imagem? 1. Ou seja, o seno de 90 graus é igual a 1. O exercício pedia para vocês 2 cosseno de x. Primeiro vamos dar uma olhada no cosseno de x. Deixa eu tirar o zoom.
fazer que a função é cosseno de x. Partindo do ponto zero, quanto que é o cosseno de x? Lembrando que o cosseno é o deitado, com sono. Se está deitado no círculo, quanto que ele é? O raio. 1, galera, ó. Partindo no ponto zero, cosseno de zero, cosseno de 360, quanto é? É 1. Sim ou não? Sim. Sim. Aqui, no π inteiro, que é 3,14 alguma coisinha, quanto que é o cosseno? Menos? 1. Perfeito. E aqui, quando eu tenho 90 graus, ou seja, π sobre 2, quanto que é o cosseno? Meio. 0, pessoal, 0 no eixo X. Por quê? Lembra que o com sono está deitado e o sem sono está em pé? Quando eu estou no ponto em 90 graus, tem alguém com sono? Não. A minha linha está exatamente na vertical. Portanto, é igual a 0 em X. Conseguiram compreender? Mais ou menos, vou ter que estudar mais. De novo, o cosseno não é quem está com sono? Tá deitado. Sim. Pensa no círculo, no ponto, no 0 grau do círculo. No 0 grau do círculo, eu tenho uma linha reta no eixo da abscissa, que é no eixo X, não tenho? Sim. Com sono deitado, eu tenho o ponto igual a, o cosseno igual a 1, porque ele está estritamente deitado. Agora, se eu levo esse cosseno para o 90 graus, ele não vai ficar na vertical? Vai. Ele está bem em cima do zero em X, porque ele está na vertical. Então, se eu estou em 90 graus, ou seja, π sobre 2, o meu consono, que é o cosseno, ele tem 0. Agora, se eu vou lá para o outro lado, que eu tenho π inteiro. Π inteiro não é 180 graus? Aham. Está do lado esquerdo do eixo das ordenadas, que é do eixo Y. Portanto, ele é negativo. Se ele está numa linha horizontal, ele vai estar exatamente no menos 1. A gente só está vendo esse gráfico de uma forma diferente. Agora, se eu quero... Qual que era o exercício? Ó? Função de x é igual a 2 vezes cosseno de x. Então, função de x é igual a 2 cosseno de x. Olha que engraçado, tudo foi multiplicado por 2. Então, se eu tenho aqui no meu o cosseno de 0, por exemplo, que era igual a 1, se eu multiplicar 2 vezes 1, eu tenho 2. Agora, o cosseno de 90 graus não era 0? 0 vezes 2 continua 0. O cosseno de 180 graus não era menos 1? Só que menos 1 vezes 2 é igual a menos 2. E assim nós respondemos o nosso exercício e finalizamos nossa aula. Todos me enxergam? Sim. 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 Muitas dúvidas? Muitas. 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 A trigonometria não é uma área tão fácil. Mas ela, quando você entende o conceito, ela fica muito simples. Então, o que eu sugiro para vocês? Faça valer a pena, estuda em casa, dá uma lida na apostila. Se não entendeu, volta o vídeo, vê a explicação de novo, até você conseguir entender. Não tem segredo, não requer prática, nem habilidade. Quer dizer, requer prática, mas não requer tanta habilidade. É só você praticar que você consegue fazer. Ô, professor. Ah, meio complicado, hein? Meio complicado, né? Cálculo não é fácil. Mas estudando você desenvolve. Tudo. Tô perdida. Ô, Como Felipe. assim? Ô, boa noite, Felipe. Aqui é o Lucas. Boa noite, Lucas. Então, eu queria perguntar, você não conseguiria arrumar algum monitor que poderia estar orientando a gente durante a semana quando a gente fosse estar estudando?
Olha, algum aluno seu que fosse ganhar horas complementar, caso ele fizesse algo desse tipo, que fosse útil para eu ele e posso ajudasse a ver gente também? sim. Eu posso ver sim. É que como a gente está agora fora da escola, fica ruim de eu saber os horários dos monitores. Mas eu posso ver com o Nelson se a gente consegue um monitor de cálculo 1, sim. E aí eu falo para vocês na próxima aula, pode ser? Pode ser. boa, hein? Porque aí a gente poderia fazer o quê? A gente poderia montar um grupo com a galera que está em cálculo 1 e ele vai explicando pra gente os assuntos que a gente não foi entendendo durante a aula, porque às vezes é meio complicado a gente estar entendendo online, porque a gente não pode estar perguntando muito, o senhor tem Não, tempo pode de aula, perguntar. então aí... Pergunta para mim, o que que você não entendeu? Ai, meu Deus do céu. Pode Se eu for mandar. te contar. Faz uma pergunta que eu respondo. Se eu contar, você vai ficar assustado. Ô, professor. Ó, vocês assistiram a pré-aula? Não. Tá vendo? Não assiste a pré-aula? Aí quando a gente vai desenvolver o exercício, não consegue. Ô, professor, Faça Valer a Pena é aquele que fica em PDF nas sessões? Eu não sei como ele aparece para vocês. Mas o Faça Valer a Pena, ele é uma atividade transversal que vale para todas as disciplinas. Vocês têm que fazer esse Faça Valer a Pena o quanto antes para a gente disparar aí na pontuação. Então, esse Faça Valer a Pena, ele aparece depois da explicação e não tem como você responder. Aparece em PDF como se você fosse imprimir. Quem conseguiu responder Não, o Faça Valer a Pena, ele fica no final da apostila, sim, PDF. E aí você faz os exercícios na mão. O que eu estava falando que eu preciso que vocês façam é aquela atividade transversal, que é o desafio nota máxima. Ah, tá. Entendi. Aí o desafio nota máxima eu preciso que vocês façam ele o máximo de urgência possível, as pré-aulas e as pós-aulas da unidade 1 e 2. Professor, é que aqui no mato o sinal é ruim. Aí, para você ir finalizando, você entra lá, aí aparece 3 livrinhos. Aí a gente clica, vai passando para o lado. Aí, quando chega no final, tem responder o questionário. E responder o questionário, finaliza? Isso. Esses daí são os pós-aulas, né? Ou são... O desafio nota máxima, ele é interdisciplinar, ele vale para todos. Certo? Então, Felipe, eu tenho só uma dúvida. Peraí, tarefinhas para vocês. Lembrar o grupo de fazer o desafio nota máxima, com urgência, e assistir as pré-aulas e pós-aulas até o final da unidade 2 para eu lançar pontuação para vocês essa semana. Beleza? Beleza, Felipe, mas assim, eu não tô conseguindo acessar o nota máxima por causa da senha. E você vai passar algum trabalho para nós enviar seu e-mail, alguma coisa assim? Peraí, primeiro, Thiago. Thiago, você não conseguiu recuperar sua senha? O Nelson recuperou para mim, mas eu coloquei a mesma senha para terminar o restante que eu não tinha feito ainda e não entrou. Ele deu senha inválida. Tá, você tenta entrar em contato com o Nelson de novo? Tá bom, pode deixar. Aí você dá uma acelerada lá, porque eu vou fazer a correção no começo da semana que vem. Então, usa o final de semana para fazer isso. Beleza, Fala, Paulo. tranquilo. Você vai passar algum trabalho semana que vem, ou sei lá, valendo nota, alguma coisa? Não, a única coisa que eu vou dar nota para vocês é para ver quem está acessando o AVA. Conforme eu falei, eu preciso que vocês acessem até a unidade 2, final da unidade 2. Ok. Felipe, eu preciso falar a respeito disso. Eu e a Lorena, a gente tá fazendo algumas DPs. O nosso horário foi incluído depois que você passou essa lista de exercícios. Como que a gente vai fazer? Lorena e? Jussara. Vocês não entregaram o exercício na mão? Nada, porque o nosso horário só foi confirmado. O meu foi semana passada, o da Lorena semana retrasada que foi confirmado. Eu acredito que foi depois que você passou essa lista.
Lorena e? Jussara. Faz tudo o que eu falei, que aí eu tento lançar os 1000 pontos. Tá. Bom? Tá bom. Pessoal, eu não Obrigada. pretendo passar trabalhos para vocês entregarem, porque imagina, 50 alunos entregando um trabalho de uma vez para fazer correção. É uma loucura. Eu prefiro fazer a pontuação de vocês pelo acesso ao AVA, que eu vejo quem está participando e quem não está. Belezura? Sim. Beleza, professor. Tranquilo. Então, pessoal, na prova eu não vou cobrar nada além do que eu passei para vocês. Então, vai estudando pelo que eu passei e tal, que vai ser uma atividade bem tranquila. Prometo para vocês. Professor, só por curiosidade, o desafio nota máxima, eu acho que eu não prestei atenção no começo da aula, ele é o quê? Ele é uma matéria, ele é um... que eu não entrei ainda, na verdade. Ele é da matéria, ele é em relação à faculdade, ele é o quê? Quando você entrar no seu portal, vai ter lá na primeira página, desafio nota máxima. Esse desafio você vai respondendo os questionários, ele vai vendo qual que é seu nível, vai te dando mais exercícios. E é um desafio que vale como nota para todas as disciplinas. Então, conforme você vai fazendo ele, vai subindo nota para todas as disciplinas. Ah, tá bom, então. Tá bom? E ele, mas... Ah, então tá bom, eu tenho que fazer ele tenho que ficar fazendo ele, que ele vai estar sempre se alimentando, é isso? Conforme eu vou fazendo? Isso. Quem estava falando para mim que já estava respondendo? Eu já respondi. A Dália? Eu respondi dessa semana. O Carlos. Quanto mais vocês conseguirem responder, já vai adiantando para você não ficar com isso pendente lá na frente. Tá bom. Tá bom? Tá bom, professor. Dúvidas? Não. Tudo certo e nada resolvido? Ô, professor, então como as aulas estão programadas, como é que se fala? Eles acham que pode voltar até dia 4? A prova só vai ser depois do retorno ou pode ser online? Não, a prova vai ser online, eu já até comentei aqui no início da aula. Daqui 2 semaninhas eu vou disponibilizar um link para vocês de um formulário, e aí vocês vão ter aí um período de 24, 48 horas para responder a prova para mim. E aí assim que subir a pontuação de vocês para mim, eu lanço no AVA. Ah, tá bom, mas aí vai ser só você ou o resto também? Todo mundo. Ah, tá bom então. Tá bom? Sim, mas vai ser dia 13 também? Ó, tá previsto para dia 23. Da semana do dia 20 a 24. Dia 21 é feriado. Nessa semana, a gente vai disponibilizar os links para vocês. Eu não consegui ouvir o final, desculpa. Na semana do dia 20 a 24, nós vamos disponibilizar para vocês o link do formulário de cada questão, de cada matéria. E aí você entra lá no formulário da sua disciplina e faz a prova e envia. Ah, tá bom. Tá bom? Sim, obrigada. Nada. Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Beleza. Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade de vocês assistirem a aula no horário comum. Queria pedir para vocês encher o saco da galera que não está assistindo online, para ver se eles conseguem assistir também. Mas vai ficar gravado no portal, então quem não teve a opção de assistir a aula online, vai estar com a aula lá no portal. E é isso. Tamo junto. Valeu, professor. Tamo junto. Boa noite. Se cuidem. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite. professor. Valeu. Professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Vê lá sobre o monitor. Boa noite. Ô, Felipe, bom feriado, boa noite. Tchau, você também. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.